acordo com aquilo que nós precisamos e não aquilo que nós queremos, amém? Abra comigo, por gentileza, em Josué. Josué, eu já preguei, não exatamente essa mensagem, mas já preguei sobre Josué em alguns momentos. E Josué sempre é uma inspiração para a gente, né? Todo cristão é um homem de exemplo que a gente deve seguir, um que faz parte da galeria dos heróis, né? E nós vamos aprender algumas coisas com Josué aqui nessa passagem de Josué capítulo 5. Josué no capítulo 5. Nós vamos ler do 9, versículo 9 até o 12. Josué capítulo 5, do verso 9 até o 12. E o tema da mensagem aqui, para não esquecer, é quando Deus remove o opróbrio e muda a estação. Quando Deus remove o opróbrio e muda a estação. Você vai entender o que é a palavra opróbrio aqui, não é muito comum, uma palavra, né, diferente. Mas opróbrio aqui é uma palavra que naquele período do povo de Deus foi uma remoção de fato de uma humilhação, de uma tristeza, de uma opressão. Então opróbrio aqui é uma palavra que é negativa, né? Tudo aquilo que o povo de Deus viveu no Egito. E quando eles estavam saindo do Egito, em sentido à terra prometida, Deus removeu tudo isso. Quem estava aqui domingo passado, agora, último domingo que eu preguei um pouco também, falando sobre o povo que saiu do Egito, algumas maravilhas que Deus fez, né, algumas lições ali, para que o povo pudesse, né, permanecer animado e motivado, não desanimado. E aí, Deus dá uma oportunidade para o povo. Né? Naquela mensagem de domingo eu não tive, né, a oportunidade de falar, porque não era o contexto da mensagem, mas Deus deu a oportunidade para o povo para esquecer o Egito. Eu até brinquei aqui no domingo dizendo que é difícil, né, um nordestino sair do Nordeste, porque ele não tira as coisas do Nordeste dentro dele, né? E o povo do Egito tinha essa dificuldade também, de tirar as coisas do Egito. E aqui nessa passagem, hoje a gente vai ver que Deus deu uma oportunidade para eles esquecerem totalmente o Egito. Para eles arrancarem, né, com raiz e tudo que eles viveram no Egito, para viver uma nova estação que Deus tinha para eles. Então por isso que o tema hoje é quando Deus remove o opróbrio e muda a estação deles. E assim Ele faz comigo e com você também. Deus, Ele remove as coisas que nós vivemos no passado, as dificuldades, as grandes lutas que nós passamos, ou então as frustrações, tudo que nós passamos negativamente no passado. Deus, Ele dá sempre uma condição para mim e para você, para que nós possamos remover isso, tirar todas essas experiências do passado, para que a gente possa entrar numa estação que Deus está nos oferecendo, né? E isso aconteceu com o povo de Deus. Deus tirou eles do Egito com a mão poderosa, Deus deu livramento para eles, e Deus ofereceu para eles: olha, eu tenho uma terra nova para vocês, eu tenho um local novo para vocês, uma terra que mana leite e mel, eu tenho uma nova direção que vocês vão viver, então eu tenho isso para vocês. Só que Deus faz um parênteses, né, para Josué aqui, que foi conduzido por Moisés. Moisés não está mais. O capítulo 1 de Josué fala justamente quando Moisés não está mais, e aí Josué assume. E aí Deus fala para eles: ó, eu tenho uma terra nova para vocês, eu tenho uma terra que mana leite e mel, só que nessa terra nova vocês não podem trazer os seus traumas, as suas dificuldades que vocês tiveram no Egito, tudo que vocês vivenciaram lá atrás, vocês não podem levar isso para a terra prometida. A terra de Canaã é uma terra que eu tenho para vocês de bênção, é uma terra que vocês vão viver dela, vocês vão comer os alimentos dela, vocês têm tudo que vocês precisam através dela. Então Deus muda a estação do Egito para a terra prometida, justamente para que eles possam viver uma nova estação agora, e vai mudar a forma de como eu vou agir. E aí Ele começa a dar também uma provisão nova. A provisão nova na terra prometida, quando eles chegam próximo dela, é justamente os alimentos da terra. Não é mais o pão caindo do céu para eles, que era o maná, e agora mudou a estação. E existiu ali uma transição. Então eles não entendiam isso, e aqui a gente aprende algumas lições com Josué, o que aconteceu. E aí o texto diz assim: então o Senhor disse a Josué: hoje removi de vocês a humilhação, o sofrimento do Egito. Por isso, até hoje, o lugar se chama Gilgal. Gilgal, essa cidade,
é o local onde eles estavam depois que eles atravessaram o Rio Jordão. Assim que Josué assume, depois que Moisés não está mais, quando Deus recolhe e leva Moisés, Josué assume. E aí Josué assume e eles atravessam o Rio Jordão. Quando eles atravessam o Rio Jordão, eles param em Gilgal, essa cidade. E essa cidade está entre o Rio Jordão e Jericó, que seria a próxima cidade que eles iam invadir, e as muralhas de Jericó caem. Então eles estão entre a terra prometida e Jericó. Eles passaram pelo Rio Jordão e agora eles estão entre a terra prometida e Jericó. Essa é a cidade de Gilgal, né? Depois vocês podem ler em casa, existe grandes linhas proféticas sobre a cidade de Gilgal, diante do tempo de transição que Deus tirou o povo para poder transicionar eles para a terra prometida. Mas aqui essa cidade, eu estou fazendo essa explicação para você entender que Gilgal é a cidade que Deus escolheu e deu a oportunidade para o povo esquecer tudo que eles viveram no Egito. Aqui é como se Deus estivesse dando um checkmate para eles. Fala assim, olha, se vocês querem ir para a terra prometida, vocês não podem mais carregar o que vocês viveram no Egito. As experiências que vocês tiveram lá, a escravidão que vocês tiveram, a humilhação que vocês sofreram, tudo que vocês passaram lá hoje, nós lemos aqui no verso 9, hoje eu removi a humilhação de vocês. Hoje eu removi todo o sofrimento de vocês. Tudo que vocês passaram eu removi hoje em Gilgal. É profético isso. Talvez você não consiga entender, mas ele está dizendo, eu removi hoje a humilhação, todo o sofrimento de vocês do Egito. Por isso essa cidade é a cidade de Gilgal. No verso 10 ele continua. Na tarde do 14º dia do mês, enquanto estavam acampados em Gilgal, os israelitas, que é o povo de Deus, celebravam a Páscoa nas planícies de Jericó. Então eles estavam rodeando já Jericó. Eles tinham uma direção para derrubar as muralhas de Jericó. Então eles param ali diante das planícies de Jericó para começar a obedecer a direção de Deus para que eles possam derrubar as muralhas de Jericó. No verso 11 ele continua. No dia seguinte, ao da Páscoa, eles comeram pães sem fermento e grãos de trigo, tostados, produtos daquela terra. E no verso 12 ele continua. Um dia depois de comerem do produto da terra, o maná cessou. E já não havia maná para os israelitas. E naquele mesmo ano comeram o fruto da terra de Canaã. Somente até aí. Depois você pode ler na sua casa a história que continua aqui, toda a trajetória até o povo de Deus derrubar as muralhas de Jericó e depois eles irem para a terra prometida. E grandes coisas a gente pode aprender aqui, mas somente até o verso 12. Deixa a sua Bíblia aberta aí, em nome de Jesus. O primeiro ponto que eu quero trabalhar com a gente essa noite é justamente sobre essa oportunidade que Deus deu para o povo. Deus deu uma oportunidade para eles esquecerem, para eles serem curados, para eles serem tratados de tudo que eles viveram no Egito. De toda a experiência que eles tiveram lá, de anos de escravidão, de anos de humilhação, de anos vivendo, regido ali pelo faraó, pela direção que ele dava, por tudo que ele fazia. Deus ali em Gilgal, ele dá a oportunidade deles falar assim, olha, daqui para frente, vocês não podem mais viver com as frustrações, com as humilhações, com tudo que vocês viveram. É como se Deus quisesse realmente tirar tudo aquilo que estava no coração deles. Porque foram muitos anos eles sendo escravizados, foram muitos anos eles vivendo com sofrimento, com humilhação diante do faraó. E ali Deus fala assim, eu removi hoje de vocês. Eu removo hoje do seu coração tudo aquilo que você passou, tudo aquilo que você teve talvez de frustração, tudo aquilo que você talvez não conseguiu lidar emocionalmente, com todas as experiências que vocês tiveram no Egito, hoje eu removi de vocês. Não faz mais parte da vida de vocês todo o sofrimento que vocês tiveram, tudo que vocês passaram. Trazendo para o nosso contexto aqui hoje, eu tenho a convicção que Deus está querendo remover hoje de algumas pessoas. Talvez a sua infância. Talvez a experiência ruim que você teve com um cônjuge, com seu marido, com sua esposa, com o seu filho, com o seu pai. Talvez você viveu algo que você viveu de humilhação, de tristeza. Talvez você foi oprimido muito tempo, muitos anos. Talvez você veio de um ministério de muita opressão. Talvez você veio de um ministério que não é aquilo que realmente é o evangelho do Senhor. Talvez você veio de um cenário de situações que você precisa hoje entregar e dizer, hoje, Senhor, eu permito essa remoção. Hoje eu permito que o Senhor tire da minha vida tudo que eu passei. Talvez isso te assombra hoje.
Talvez isso de tempos em tempos venha ao seu coração, venha à sua mente, e você não consegue avançar em algumas áreas da sua vida, porque você está preso ainda com coisas que você passou lá atrás. Experiências talvez que você teve. Talvez você foi abusado ou abusada quando você era pequena. Talvez você teve experiências assim que trazem a sua memória até hoje e de uma forma negativa te impede de talvez entrar na terra Canaã, a terra nova que o Senhor tem para você. Talvez Ele está dizendo hoje para você: eu recolhi, hoje eu removi, hoje eu excluí, hoje eu tirei da sua vida isso. Você não pode mais viver uma vida com aquilo que você teve no passado. Você não pode mais carregar isso. Eu gosto de brincar e falar que para que o novo do Senhor entre, o velho tem que sair. As coisas velhas têm que sair para que o novo se manifeste. Para que a gente possa receber as bênçãos do Senhor. Para que a gente possa entrar na terra prometida, a terra de Canaã, onde mana leite e mel. Ela não permite as frustrações entrarem. Lá não permite as humilhações entrarem. Porque um coração duro, um coração humilhado, um coração que não foi tratado, certamente ele vai expor isso onde ele vai. Por isso Deus aqui põe eles à prova e fala: olha, hoje eu removi de vocês. Vocês estão entre Jericó e a terra prometida. Mas hoje vocês têm que tirar tudo aquilo que não cabe mais lá. Tudo que vocês vão receber e vão viver diante do que eu tenho para vocês, não cabe mais diante do passado de vocês. Então o primeiro ponto aqui, Deus está dizendo: eu estou removendo tudo isso. Eu estou removendo o seu passado, querido. Eu estou removendo a sua história que ainda machuca o seu coração. Eu estou removendo aquilo que você traz às vezes ainda à tona, ou então o inimigo tenta lançar setas e dardos, trazendo à sua mente, e que você fica oprimido, fica chateado, que você fica angustiado, porque você fica tendo flats na sua mente de que você viveu no passado, e é isso o inimigo trazendo isso para você. Mas o Senhor está dizendo: eu removi de você, eu já perdoei, o meu sangue, através do Filho do Senhor Jesus, que nos limpa, nos purifica, Ele já levou sobre si tudo isso, e Ele está dizendo: eu removo isso hoje em nome de Jesus. Eu removo aquilo que você viveu no passado. Gilgal está exatamente nesse ponto. Talvez alguns de nós aqui precisamos essa noite colocar-se como estivéssemos em Gilgal. E colocar: Senhor, tira de mim mesmo, tira, remove isso. Talvez é algo que machuca tanto você, que às vezes afeta até o seu físico. Sabia que tem situações, lutas espirituais, que acabam atingindo até o nosso físico? Atinge a nossa mente, a parte emocional, a parte física e evidentemente que a parte espiritual. Então nós temos que nos colocarmos hoje nessa cidade de Gilgal. O lugar que o Senhor removeu as nossas humilhações, os nossos pecados, as nossas falhas. Tem pessoas que não conseguem avançar porque ficam se julgando constantemente por aquilo que fez no passado, por aquilo que viveu no passado, por aquilo que um dia que fez de errado, que realmente não é bom, mas que hoje impede você de avançar por aquilo que você fez no passado. Mas aqui a palavra de Deus está dizendo: eu removi. Eu removo hoje da sua vida, eu removo hoje do seu casamento, eu removo hoje algo que você fez, que você não se perdoa talvez. O Senhor está dizendo: eu removo da vida de vocês, porque existe uma terra lá na frente que não permite entrar essas coisas. Então é isso que Ele está dizendo para nós. Deus está nos preparando para viver aquilo que Ele já declarou, aquilo que Ele já liberou. Primeiro, Deus cuida de mim e de você. Deus não permite, em alguns momentos, eu e você ser abençoado, receber bênçãos dEle, se nós não tivermos a nossa vida alinhada com o caráter dEle. É impossível eu e você recebermos as bênçãos de Deus sem ter o caráter dEle. Porque senão a bênção dEle se torna em mim e você uma maldição. Como eu vou ser testemunho daquilo que Deus é na minha vida, tendo um mau testemunho? Como eu posso falar que eu recebi algo da parte de Deus, se eu demonstro com fala, com exemplo, ou então com coisas do meu passado que Ele já removeu, mas eu ainda não deixei Ele tirar? Como eu vou testemunhar que eu sou abençoado, se eu tenho uma vida talvez emocionalmente vulnerável, totalmente? Como eu vou testemunhar da minha vida pessoal, da minha vida material, da minha vida espiritual, se eu ainda não removi o meu passado? Como eu vou testemunhar para alguém a minha vida em Cristo Jesus, que Ele me curou, que Ele me libertou, que Ele me salvou, e que hoje sou uma nova criatura, se eu não tenho comportamentos que realmente vão exalar o testemunho do Senhor? Então entende por que às vezes eu e você não somos abençoados, ou não acessamos aquilo que Ele liberou um dia ainda? Entende por quê?
Porque às vezes nós não estamos preparados ainda, queridos. Talvez ainda nós não passamos por Gilgal. Talvez ainda um dia, eu ou você que estamos aqui, ou quem está nos ouvindo, ainda não se colocou em Gilgal e um dia fez uma oração: Senhor, hoje eu permito que o Senhor remova toda a humilhação, tudo aquilo que eu cometi, tudo aquilo que o inimigo trabalha ainda, tudo aquilo que talvez ainda me impede de avançar para a cidade que o Senhor tem para a minha vida. Eu hoje permito que o Senhor remova, e remova com raiz e tudo, por favor, Senhor. Talvez você tenha hoje essa oportunidade. Deus aqui agora chega e marca uma história que passou e oferece uma história que está por vir. Ele está apresentando isso para o povo. E Ele está apresentando isso para mim e para você essa noite. Deus quer dizer o seguinte para mim e para você essa noite: o seu passado explica muitas coisas, mas o seu futuro não vai ser definido por aquilo que você fez. O seu futuro e o seu presente vai ser definido por aquilo que a palavra de Deus liberou sobre a minha vida e a sua vida. E a palavra que Ele libera para mim e para você essa noite é que Ele removeu, querido. Ele removeu todas as nossas transgressões. Ele removeu tudo aquilo que eu e você fizemos no passado. E aquilo que nós estamos vivendo hoje é para que o nome dEle seja glorificado e que nós possamos acessar sim o novo lugar que Ele nos ofereceu. Ele ofereceu. Deus não apenas tira eu e você do lugar do passado que estávamos, mas Ele também tira todo o peso que existia. O convite de Deus para mim e para você hoje, querido, é para tirar todo o peso que existe. Todo o peso do nosso passado, que nós pecamos, que nós erramos. Tem pessoas que têm vergonha de falar o que fez no passado. Eu entendo, mas Ele está dizendo: eu tiro esse peso de vocês. Eu tiro essa condição que vocês eram. Na ignorância que vocês tinham, naquilo que vocês não entendiam, ou então até entendiam, mas hoje eu tiro esse peso da vida de cada um de vocês, diz o Senhor. Eu tiro a humilhação, eu tiro a tristeza, eu tiro a opressão que tinha, tudo aquilo que vocês viveram, eu removi em Gilgal, diz o Senhor. Depois de grandes vitórias, nós cristãos, e a gente encontra isso na Bíblia sempre, constantemente, sempre após uma grande vitória, sempre após uma grande manifestação de Deus, sempre algo grandioso que Deus faz, sempre vem a tristeza. Pode ser meio contraditório isso, mas é verídico. Sempre após uma grande batalha, uma grande bênção, sempre algo grande que acontece da parte de Deus para comigo e com você, sempre em seguida vem uma pintada ou uma pitada de desânimo, uma pitada de algo que o inimigo lança para que a gente baixe a nossa guarda. Mas aqui a direção para o povo e para Josué é que eles que estivessem ainda mantendo a guarda alta. A direção aqui para o povo através de Josué é para que eles continuem vivendo algo novo, se consagrando, se colocando diante de Deus, buscando a direção, sabendo o momento certo de agir, sabendo o momento certo de fazer a vontade do Senhor. Então aqui ele fala: não baixem a guarda, não se acomodem, porque existe ainda uma Jericó. Nesse momento eles acabaram de passar pelo Rio Jordão. Foi o primeiro milagre que Deus fez com Josué. Até então Josué era o braço direito de Moisés. Então Josué só estava sendo um participante ali, muito importante com Moisés, mas sem Moisés, a travessia do Rio Jordão foi o primeiro milagre que Deus fez com Josué. Esse foi o primeiro milagre que ele fez através de Josué, e ali ele fala: Josué, mantenham a guarda alta, mantenham consagrados, mantenham firmes buscando a direção, mantenham, porque o Rio Jordão é só um aquecimento para aquilo que eu vou fazer. Existe uma Jericó ainda para poder destruir, existe ainda muralhas fortificadas para serem destruídas. Então aqui o Rio Jordão é só uma pitada daquilo que eu fiz com Moisés e eu estou fazendo com você. O texto depois ele vai dizer: assim como eu fui com Moisés, Josué, eu serei com você. Então por isso, Josué, seja forte e corajoso. Repete umas 9 vezes o texto: seja forte e corajoso. Tem uma hora que ele fala no último: seja forte e seja muito corajoso, porque muita coisa ia vir ainda. Então aqui ele dá essa direção: mantenha a guarda buscando, recebendo a direção. No verso 10 ele diz: estando pois os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Aqui tem uma lição muito importante para a gente aprender. Aqui Deus nos faz celebrar antes de conquistar
a terra que ele prometeu. Ele faz aqui o povo fazer um momento de Páscoa, celebrando aqui a Páscoa, antes de derrubar as muralhas, antes de chegar à terra prometida. Então Deus nos faz celebrar antes de fazer qualquer coisa antes da conquista. Aqui ele nos ensina que nós temos que celebrar quando Deus faz, celebrar quando Deus está realizando, celebrar aquilo que Deus prometeu, celebrar aquilo que o Senhor está dando direção para cada um de nós. A celebração, ela tem que ser constante na minha vida e na sua vida. E pensa num povo que celebra e faz festa, era o povo hebreu na época. No Antigo Testamento, os casamentos eram 2 semanas de festa. Imagina se essa moda pega. Para pagar uma festa de um dia, você arranca o couro de todo mundo. Nós estamos passando por isso lá, né, meu irmão? A Lê está para casar aí, está fazendo conta, fala, Jesus amado, um dia de festa, vai tudo isso de dinheiro? Imagina o povo naquele tempo, ficava 2 semanas, celebrando, e comendo, e bebendo, e festa, e isso e aquilo. Deus tenha misericórdia, meu Deus. Mas é um povo que celebrava. Então a celebração faz parte do povo de Deus. E nós não podemos confundir a celebração com as conquistas. A conquista é algo que Deus permite. A conquista é aquilo que Deus fez por mim e por você. Mas a celebração é a manifestação de gratidão que nós temos diante daquilo que Deus fez. E nós trazemos apenas aquilo que Deus realizou diante da conquista que nós tivemos. Então a Páscoa lembrava a libertação do povo. Deus estava dizendo, antes de olhar para o que falta, celebrem aquilo que vocês já viveram. Celebrem aquilo que eu já fiz. Celebrem aquilo que eu já tive e dei de provisão para vocês. Celebrem. No verso 11 ele continua. No dia seguinte da Páscoa, eles comeram pães sem fermentos e grãos do trigo tostado, produtos daquela terra. Nesse momento aqui no verso 10, existe uma transição, que é o que a gente tem dificuldade para entender às vezes. Meu Deus, como a gente tem dificuldade para isso? Quando o povo estava no Egito, o suprimento era o maná enviado do alto. Quando eles atravessam o Rio Jordão, e Deus dá ordem que tem a terra prometida, porque depois do Rio Jordão já estavam próximo da terra prometida, Canaã. Não estavam nela ainda, mas estava bem próximo dela. Então ali já fazia parte da região geográfica de Canaã. Então, teoricamente, eles não tinham acessado ainda, mas já estavam na região de Canaã. Quando Deus dá uma ordem de transição para eles, a forma de Deus se manifestar muda. Até então no Egito era o maná que vinha do céu, todos os dias. Quando eles estão na terra que Deus prometeu, a provisão mudou. E eles não entendem isso. A provisão na terra que eles estavam, Deus vai falar no versículo depois do 12 que a gente leu aqui, que agora vocês comerão dos frutos da terra. Ou seja, houve uma transição. O maná não vai mais cair do céu. Agora a transição é, vocês serão abençoados pelos frutos da terra que eu prometi. Ou seja, parcialmente eles já estão experimentando da promessa que Deus fez da terra prometida. E eles têm dificuldade de entender isso. Então não viva apenas do que Deus fez ontem, querido. Não viva apenas daquilo que Deus realizou no passado. Não viva apenas daquilo que Deus realizou em 1990. Porque tem crente que fala que Deus não se manifesta mais. Ele só se manifestou lá atrás, há anos atrás, não. Isso é mentalidade de quem vive somente das glórias do passado. Ele continua se manifestando, sim. Ele fez a transição de Moisés para Josué. Ele fez a transição do povo que estava em uma cidade para outra. Ele continuou cumprindo a sua palavra, fazendo aquilo que ele prometeu em fazer. Então aqui a gente tem dificuldade com isso. Então eu e você às vezes vivemos somente daquilo que Deus já realizou. Tem gente que só conta. Quem já viu alguém contando o mesmo testemunho umas 10 vezes, não muda o testemunho? É glorioso, é maravilhoso, tem que contar mesmo. Mas e aí? Deus tem uma nova estação. Deus tem um novo tempo. Deus tem outros milagres para fazer. Deus tem outros direcionamentos que Ele já deu. Deus quer fazer mais. Deus quer realizar mais na minha vida e na sua vida. Deus quer que você seja um homem, uma mulher de Deus, um canal, um instrumento para que Ele continue fazendo mais. Então Ele fez, nós celebramos. Ele fez no passado, amém, glória a Deus. Mas Ele tem mais para fazer. Ele vai fazer mais ainda na minha vida e na sua vida. Ele vai fazer mais ainda na nossa casa, no nosso casamento, com os nossos filhos. Ele vai fazer mais no ministério. Ele vai fazer mais ainda quando Ele tem uma ordem liberada ao meu e ao seu respeito. Quem recebe isso no nome de Jesus? Então começa a gerar no seu coração o que Deus prometeu, querido.
um grande erro e falha do povo aqui, eles não geravam no coração aquilo que Deus tinha prometido. Pelo contrário, eles tinham uma ingratidão no coração que só Jesus na causa. Eles tinham uma ingratidão no coração de somente olhar para aquilo que não tinham. Eles tinham uma ingratidão tão grande no coração que eles não conseguiam celebrar os milagres que eles viveram, que nunca mais aconteceu. Eles não tinham esse olhar de ver a manifestação de Deus e só colocavam os olhos naquilo que eles não tinham. Só colocavam as necessidades deles naquilo que faltava. Então eu e você hoje podemos aprender com essa história de colocar o nosso coração, a nossa expectativa naquilo que Deus prometeu, naquilo que Ele falou que vai acontecer, naquilo que Ele está dando direção para mim e para você, naquilo que vai acontecer diante da ordem que Ele liberou. Então diante disso eu e você colocamos as nossas expectativas naquilo que vai acontecer. Quem crê nisso em nome de Jesus? O que Deus prometeu para você, querido? O que Deus um dia falou para você? O que Deus um dia, através de um louvor, através de uma palavra que você recebeu, através de uma leitura bíblica, através de uma situação que só você e Deus sabe, o que Ele prometeu que ainda não se cumpriu? Crie expectativa para acontecer, porque vai acontecer. Talvez não aconteceu ainda, porque você não está conseguindo enxergar a promessa que Ele fez, a ordem que Ele liberou. Então Deus muda a forma de provisão, querido. Para quem está dormindo, diga para quem está do seu lado assim, olha, a provisão de Deus muda. Isso. A provisão de Deus muda. Muda. O maná não caía mais. Agora vai ser o fruto da terra. E o fruto da terra é onde não tinha condição, mas através da mão poderosa de Deus vai acontecer. Vai mudar o cenário, vai mudar a situação. Então o que Deus fez lá atrás, Ele pode continuar fazendo, mas Ele pode também mudar a forma de agir. Ele pode mudar agora os modos operantes. Ele pode mais não ficar falando com os profetas, Ele pode falar diretamente com você. Ele pode não mais se manifestar através de alguém, Ele pode se manifestar através de você. Ele pode fazer através de você. Aqui está uma das maiores lições do texto para nós. O que Deus usou para sustentar o povo no passado, pode não mais ser a mesma forma para sustentar daqui para frente. Tem pessoas que acham que nós somos como outras religiões, que usam rituais. Se não fizer assim, Deus não realiza. Se não preparar assim, Deus não faz. Não, nós não somos ritualistas. Nós somos homens e mulheres que crê no poder da mão de Deus. E Ele faz como Ele quer, quando Ele quer, da forma que Ele quer. E se Ele quiser fechar uma porta, Ele fecha. Se Ele quiser abrir, Ele abre. Se Ele quiser usar alguém, Ele usa. Se Ele quiser fazer da forma que Ele faz e não dá explicação para ninguém. Porque nós estamos aqui somente para viver aquilo que Ele é. Amém? Então aqui está uma das maiores lições. Que a gente fica preso às vezes a uma situação, a um cenário. Ah, porque na igreja tal foi assim. Porque com o pastor tal foi assado. Ou porque com fulano foi assim. Deus vai se manifestar de uma forma diferente. O que nos trouxe até aqui hoje pode não ser mais a mesma maneira como vai ser daqui para frente. Daqui para frente Deus pode fazer algo novo. Deus está buscando uma geração, homens e mulheres que estão com os seus corações queimando, acesos, que estão com as lamparinas acesas, que estão com o coração inclinado nele, fazendo a obra dele, esperando o noivo, esperando o dia que ele virá. E aqui está a forma dele agir, que é o jeito que ele acha melhor, e ele vai fazer conforme a vontade dele. E o nosso papel é somente ter o discernimento de entender isso e falar: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Estamos aqui para receber o novo. Qual é a direção? Cadê as muralhas? Onde é que nós vamos? Quando nós vamos? Quem é que vai? Como é que vai? Qual é a vontade que o Senhor tem para cada um de nós? Senhor, se revela para cada um de nós. É isso que a gente tem que fazer. Então cuidado com essas armadilhas espirituais. Cuidado com aquilo que Deus prometeu para você e você ainda não teve a sensibilidade de ver, de ouvir e de saber o que fazer. Aqui na próxima estação pode mudar a forma de agir, pode mudar a forma de operar, pode mudar a forma de realizar diante da vontade que Deus tem. O mais importante é eu e você nos colocarmos nesse lugar, estar nesse lugar. Então eu fiz, fulano fez, mas é o Senhor que dá ordem, é Ele que libera, é Ele que vai realizar. Não confunda o fim de uma provisão. Olha o que o povo aqui se confundiu. O povo se confundiu com o fim de uma provisão, com o fim da promessa. Não é à toa, se você ler depois a história, e você que sabe, de quase 2 milhões de pessoas, somente 2 pessoas entraram na terra prometida. É triste isso, né? De quase 2 milhões de pessoas, somente Josué e Caleb entrou. Aqui o povo estava todo mundo ainda.
Então aqui explica o porquê que só 2 entraram na terra prometida. Porque não conseguiram discernir que a transição não foi o fim da provisão de Deus, e sim aquilo que ele tinha realizado, aquilo que ele tinha feito. E a gente não entende isso às vezes. No verso 12 ele continua: estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem de pé, que empunhava uma espada. Josué se aproximou dele e perguntou. Lembre-se que aqui, nessa conversa de Josué com este homem aqui, que a gente chama, na teologia, a gente chama de teofania, que é uma visão, uma aparição de um homem que vem como um anjo para poder mostrar e aparecer para dar direção. E aqui, nesse período, era tempo de guerra. Então eles estavam indo sentido a Jericó. E aí eles indo sentido a Jericó, depois que atravessou o Rio Jordão, aparece esse homem para ele, para Josué, que empunhava uma espada desembainhada. E aí ele fala: você é um de nós ou você é um dos nossos inimigos? Josué pergunta para essa visão que ele tem, para esse homem que aparece para ele. Aí no 14 acontece a resposta: nenhuma coisa nem outra, respondeu. Venho como comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se com o rosto em terra e, em sinal de respeito, lhe perguntou: que mensagem o Senhor tem para o seu servo? E aí depois você pode ler, o texto continua dizendo assim: Josué, o lugar que você está pisando é uma terra santa, é um local santo, separado do Senhor. Então tire as sandálias dos seus pés, porque o local que você está pisando é santo. E ele achando que o cara ia falar da vitória de Jericó, ele fala: o lugar que você está pisando é santo. Então eu não sou nenhum nem outro, eu sou o comandante do exército do Senhor. Então vai e avance. Então antes de Jericó ser derrubado, Josué encontra o comandante dos exércitos, querido. E isso faz total diferença para a minha vida e para a sua vida hoje. Será que o que eu e você estamos apresentando para Deus está acontecendo de fato ou não? Aqui Josué apresentou a causa do povo de Deus. E aqui ele falou assim: Josué, esse local é a terra santa, é um local santo. Então consagre os homens e obedeça a direção para você continuar avançando diante daquilo que eu tenho para você. Então pode ir, que aqui é o lugar que você vai derrubar as muralhas. E ele foi. E a lição que fica para a gente hoje, queridos: será que eu e você apresentamos os nossos projetos a Deus? Se você precisa mudar de trabalho, se você precisa fazer algo que vai mudar talvez a rotina da sua casa, da sua família, você apresenta a Deus? Você convoca aqui o comandante do exército, que é o Senhor? Aqui o comandante do exército representado como o próprio Deus, dando a direção para Josué avançar. Então antes de derrubar as muralhas, querido, esteja com o comandante do exército do Senhor. Esteja com esse Deus que vai dar direção para você. Antes de enfrentar Jericó, encontre o exército do Senhor dando a direção para você fazer, para você realizar, para você ter essa direção que vem da parte do Senhor. Então agora Israel está no ápice do momento de derrubar as muralhas. E aqui ele teve a direção para receber de Deus aquilo que era para fazer. Então ele olha para esse homem e fala: agora eu posso ir, porque aqui o Senhor ordenou, aqui o Senhor está comigo, aqui ele deu a ordem, aqui ele está comigo. E o Senhor deu a vitória para o povo diante das muralhas que caíram ao 7º dia, eles dando volta, orando, clamando. Quando eles foram em diante, o Senhor disse: eis que estou contigo, Josué, vamos em frente. Essa foi a direção que ele deu. Josué estava prestes a enfrentar Jericó, mas antes de enfrentar Jericó, Josué estava diante de Deus, querido. Esse é um dos segredos que a gente tem que aprender na igreja, como cristão, como homens e mulheres de Deus que somos, de apresentar diante de Deus todas as nossas lutas, as nossas guerras, as nossas causas. Teve uma oportunidade de um negócio melhor, de uma promoção, de algo melhor, apresenta para Deus, querido. Tem uma proposta para fazer algo maior, melhor, vai ser bom, apresenta para Deus, querido. Apresenta para Deus, porque Ele vai se manifestar de alguma forma para que a vontade do Senhor prevaleça. Então nós precisamos compreender que antes de conquistar Jericó, eu e você precisamos consultar o Senhor dos Senhores, consultar o general do nosso exército, consultar aquele que sabe todas as coisas, consultar aquele que deu a direção, consultar aquele que já preparou o caminho para mim e para você, consultar aquele que já tem a terra prometida para mim e para você, consultar diante daquele que já tem a ordem de vitória sobre a minha vida e a sua vida. Você crê nisso em nome de Jesus?
coloque de pé. Coloque de pé. O contexto de Israel aqui está entre a promessa e a conquista. O comandante aparece, dá a direção. A vitória começa quando deixamos de perguntar se Deus está comigo ou se eu estou com Deus. A grande diferença aqui, para nós aprendermos aqui hoje, é não só eu perguntar se Deus está comigo, mas eu estou com Deus? Eu estou com a direção que Ele deu? Eu estou com aquilo que Ele pediu para eu fazer? Eu estou realizando e fazendo aquilo que Ele pediu? Aqui acontece 3 coisas que são muito importantes para a minha vida e para a sua vida. Aqui houve uma obediência de Josué, houve uma perseverança, houve uma aliança diante da fé que ele tinha quando ele recebeu de Moisés. Se eu e você estamos debaixo dessa direção, querido, se você é um homem ou mulher que obedece à direção de Deus, se você é um homem ou mulher que está perseverando diante das coisas de Deus, se você é um homem ou mulher que está aliançado na fé em Deus, nada vai te parar, querido. Nada vai te parar diante da direção que você recebeu e diante da obediência que você está nele. Então talvez hoje, querido, ouça bem o que eu vou dizer. Talvez alguns aqui hoje estão como o povo de Deus estava. Talvez ali tinha uma direção, estava caminhando com o povo, mas ainda tinha muita humilhação no coração. Talvez ainda tinha muita opressão no coração por tudo aquilo que viveu no passado. Talvez tinha muitas questões ainda que está escondida, oculta, que Deus foi e pressionou. Falou, a partir de hoje, a partir de agora, eu removo tudo aquilo que impede você de ir para a terra prometida. Foi o último checkmate de Deus, querido. Foi a última chance do povo de Deus de se consertar definitivamente. Porque quando a gente conhece a história e vê o que aconteceu antes disso, era constante o povo se arrepender, mas no dia seguinte está pecando de novo. Era constante o povo erguendo outros deuses, erguer idolatrias que eles tinham próprias, e depois se arrependiam, depois faziam. Isso era constante, diariamente. Mas aqui em Gilgal foi o último checkmate, pelo que a gente vê na Bíblia. Porque depois eles avançaram para Jericó, derrubaram as muralhas. De Jericó foram sentido a terra de Canaã. E aí por isso a gente vê só 2 pessoas entrando na terra prometida. E infelizmente é os sinais que a gente vê de hoje. A palavra de Deus se cumprindo diante de que muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Que a porta é estreita. A gente vê hoje uma banalização da fé em Cristo Jesus, do Evangelho de Deus. E aqui Deus deu esse último checkmate para eles. Ou vocês permitam que eu remova tudo aquilo que impede vocês de avançar, ou vocês vão ficar. E ficaram. Mas hoje, em nome de Jesus, querido, que essa história, que essa passagem tão edificante que nos ensina e nos mostra a permanecer, a permitir que o Senhor tire toda mágoa, tudo aquilo que impede nós de estarmos na direção de Deus, alcançar a ordem que Ele deu, alcançar a terra prometida que Ele nos oferece. Que tudo isso caia por terra hoje em nome de Jesus. Que nós aqui essa noite permitamos toda a humilhação, todos os nossos erros, todas as nossas falhas, tudo aquilo que nós colocamos diante de Deus que nos impede de chegar até Ele, que nos impede de discernir, que nos impede de chegar até a terra prometida, que nos impede de viver uma vida em santidade, tudo aquilo que o Senhor hoje declara para remoção, nós permitimos, Senhor. Remova agora em nome de Jesus. Remova, Pai, a humilhação, remova, Pai, a prostituição, remova, Pai, a bebida, remova, Pai, tudo aquilo que nos impede, ó Pai, de viver uma vida em santidade, remova tudo aquilo, ó Pai, que nós tentamos aqui, mas não conseguimos, não temos posição firme, ó Pai. Hoje nós queremos, ó Pai, rasgar as nossas vestes, nós queremos, ó Pai, nos colocar diante de Ti agora, não somente rasgando as vestes, mas rasgando os nossos corações, rasgando, ó Pai, tudo aquilo que nos impede de avançar para a terra que o Senhor tem para cada um de nós, Senhor. Tira agora, Pai, em nome de Jesus. Nós declaramos, ó Pai, nós selamos a Tua palavra agora, nós selamos, ó Pai, e permitimos que o Senhor remova, ó Pai, remove agora a humilhação, remove, ó Pai, todo o coração angustiado, remove, ó Pai, todo o coração duro, remove agora, Senhor, todo o coração, ó Pai, que não está linkado com a Tua vontade, com o Teu querer, com aquilo que é o testemunho vivo para o Senhor, ó Pai, remove agora de cada um de nós.
Tira agora, Pai, em nome de Jesus. Tira agora, Pai, a vergonha. Tira, Pai, tudo aquilo que nos afasta de Ti, Senhor. Nós pedimos agora em nome de Jesus. Remove, Senhor, em nome de Jesus. Restaura a nossa vida agora, Pai. Restaura, Pai, aquilo que foi perdido. Restaura aquilo que, ó Pai, nós não permitimos um dia, mas hoje faz de nós, ó Pai, novas criaturas. Faz de nós hoje, ó Pai, homens e mulheres, ó Pai, que são fiéis ao Senhor. Remove, ó Pai, tudo aquilo que nos atrapalha, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode tirar alguns minutos para orar junto comigo? Você pode colocar diante dele: Senhor, talvez eu não consiga ver, talvez eu não consiga saber agora, mas Senhor, traz a minha memória, traz a minha mente agora, Pai. Talvez tenha algo no passado, talvez tenha algo, Pai, que aconteceu há alguns anos que eu não me lembro, mas que eu estou sendo impedido hoje de avançar, de crescer, de ir para a terra prometida. Talvez tenha algo, Pai, que eu não consiga enxergar, Pai. Traz a luz agora da minha mente, traz a luz do meu coração, Pai. Eu confesso, Senhor, agora, eu confesso, Senhor, como o meu único e suficiente Salvador. Eu confesso que eu sou pecador. Eu confesso, ó Pai, que eu não consigo sentir. Eu confesso, ó Pai, que sem o Teu doce Espírito, ó Pai, nos dando discernimento, nós não conseguimos, ó Pai. Então hoje nós apresentamos diante do Senhor, ó Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai, quebra todo laço agora do inimigo, ó Pai. Quebra agora, ó Pai, todo trabalho contrário. Quebra, ó Pai, toda palavra contrária. Quebra, ó Pai, tudo aquilo que impede o Teu filho, a Tua filha, de viver, ó Pai, a plenitude. Viver, ó Pai, uma vida em paz. Viver uma vida, ó Pai, em santidade ao Senhor. Quebra agora, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus é que nós oramos, ó Pai. É o nome de Jesus, ó Pai, que nós colocamos como o nome mais alto. O nome sobre todo nome, ó Pai, é o nome de Jesus. É sobre esse nome que nós oramos. É sobre esse nome, ó Pai, que nós confessamos agora em nome de Jesus. Pai, nos ajuda a compreender, ó Pai, a transição. Nos ajuda a compreender, ó Pai, que o Senhor continua fazendo. Nos ajuda, ó Pai, a entender que o Senhor continua realizando. Existe uma ordem, existe uma palavra, existe algo que o Senhor liberou para cada um de nós, ó Pai. Então nós entramos nesse lugar hoje, ó Pai. Nós entramos nesse lugar hoje, ó Pai, de descanso. Nós entramos nesse lugar hoje, ó Pai, de tranquilidade do Teu Espírito, ó Pai, de amor, de mansidão. Ó Pai, nos leva para esse lugar hoje, ó Pai, em nome de Jesus. Vê se há algum caminho mal entre nós aqui essa noite, ó Pai, aqueles que estão nos acompanhando. Vê se há algo, ó Pai, o Senhor tem liberdade para agir no nosso meio, ó Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Em nome de Jesus, ó Pai, restaura a aliança. Restaura, ó Pai, restaura os casamentos. Restaura, ó Pai, o homem e a mulher, ó Pai, restaura. Restaura aquilo que um dia perdeu. Restaura aquilo que um dia se foi, ó Pai, restaura hoje em nome de Jesus.